Bem, hoje nós vamos conversar com o Dr. Ícaro Alves Alcântara, especialista em medicina ortomolecular. A nossa proposta é, com a ajuda do médico, dar dicas para que você entre em 2015 com mais saúde. A gente fala muito em planejamento financeiro, planejamento do trabalho, na área do trabalho, das finanças, estudos e a nossa saúde. Se não tivermos saúde, equilíbrio nesta área, dificilmente vamos conquistar avanços nas demais. Doutor Ícaro, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Estevão, bom dia, ouvintes da CBN, sempre um prazer colaborar. Prazer é nosso. Doutor Ícaro, a gente aborda muitos exageros nesta época do ano. As pessoas que vão viajar no verão querem entrar de forma, buscam soluções mágicas e aí podem ter dissabores. Planejamento para o ano é importante também nessa área de saúde, né? É fundamental. As pessoas ficam focando 2 semanas da sua vida, que são as festividades, ou o verão, janeiro e fevereiro, e parece que esquecem os outros 10 meses ou 12 meses do ano, né? E se a gente sacrifica o organismo e a saúde por esse período, muitas vezes pode colher frutos que vão perseguir e incomodar o ano inteiro, né, Estevão? Como você bem falou. Como gerenciar, então, um planejamento de saúde, digamos assim, com a carga de estresse de um ano inteiro? Ainda mais 2015, né? Está sendo destacado aí como um ano muito difícil. Sim. Primeiro, as pessoas têm que entender que antes de viver, a gente tem que sobreviver. A máquina humana, corpo, mente, espírito, ela depende de algumas condições básicas para sobreviver, que é ter combustíveis para sobreviver e matérias-primas. Então isso só pode vir de água, alimentação, exercício, respiração, sono e o gerenciamento do estresse. Então tem muita gente que corre atrás do avançado. Não, eu vou procurar um coach, eu vou procurar um psicólogo, que são estratégias muito bem-vindas, eu vou procurar um guru, mas eu não vou fazer o básico para a minha máquina funcionar. Resultado, como é que eu posso esperar o avançado sem o meu organismo ter o básico para funcionar? Entendeu, Estevam? Entendi. E o que é esse básico, doutor Ícaro? O básico, rapidamente, é água de hora em hora, tá? Mesmo sem sede. É alimentar-se de 3 em 3 horas, mesmo sem fome, depois de um bom café da manhã, e procurar ter fibras na dieta, que as pessoas esquecem. É o exercício físico, nunca passar de 48 horas sem exercício físico. É focar na respiração, porque a gente, pelo estresse e pelas condições de vida em geral, acaba esquecendo de respirar profundamente. O oxigênio é o principal combustível do cérebro. É dormir direito. Tem gente que acha que dormir é uma perda de tempo, e não é. É durante o sono que a gente fabrica o que deveria e fixa a memória. Eu não estou. Me inclua fora desta, como dizem as pessoas, Mas por quê, brincando, me Estevão? inclua fora desta. Eu adoro dormir, acho que é essencial. Porém, confesso, não tenho dormido bem. Eu tenho acordado cansado. É um sinal de alerta, né, doutor Ícaro? É um sinal de alerta, porque dormir é uma coisa, apagar é outra. Quem acorda cansado, apagou, não dormiu, porque os processos fisiológicos de reparo não ocorreram como deveria. Eu acho que eu estou apagando, viu? Então a gente tem que ver isso, hein, Estevam? Temos que ver. É um sinal de alerta, então não é normal, e já frisamos aqui, não é normal você dormir e acordar cansado. O Não seu é. sono durante a noite não deve estar lá essas coisas, né? Isso, pode estar superficial, pode estar numa cama e num travesseiro inadequados, pode estar com som ou luz excessivas durante a noite, que mantém a pessoa microacordada. Até distúrbios hormonais de neurotransmissores podem levar a isso. Então, uma série de fatores. Sono é muito negligenciado, mas até Harvard passou os últimos 4 ou 5 anos focando em sono, ou seja, porque é importante, né? O tal do celular, do smartphone, não é um companheiro bem-vindo para dormir ao seu lado, né? Não é, e saiu um estudo semana passada mostrando que o uso crônico de smartphones pode prejudicar até o funcionamento cerebral geral. Saiu semana passada esse estudo. Então, assim, o smartphone, além de manter as pessoas hiperconectadas e com um excesso de gasto de energia nessa hiperconexão, essa ansiedade cada vez maior, ainda tem a emissão de ondas, né, de micro-ondas, a emissão de vários padrões eletromagnéticos que influenciam a atividade cerebral. Ora,
nós somos grandes circuitos eletromagnéticos, nós seres humanos. Então a gente é muito afetado pelas radiações eletromagnéticas que nos cercam. E o companheiro smartphone é um que pode realmente, pelo uso inadequado, ele afetar o corpo todo. No campo do básico destacado pelo senhor, o senhor destacou beber água de 1 em 1 hora, mesmo sem ter sede. Alimentar-se de 3 em 3 horas, mesmo sem ter fome. Esse alimentar-se de 3 em 3 horas, que tipo de alimento nesse processo é recomendável nesse intervalo? Olha, é mais fácil falar do que não pode. Então, nada que a nossa vovó não pudesse reconhecer, a gente deveria comer. Então, processados e industrializados deveriam ser o mínimo possível na nossa dieta. Açúcar, mínimo possível. E cuidado com o açúcar disfarçado, porque nem todo açúcar é doce. Pães, bolos, massas, arroz branco, batata inglesa, tudo isso é riquíssimo em açúcar e o açúcar degenera a gente por dentro, além de aumentar o risco de diabetes, né? Sim. A gente tem que procurar mais o quê? Boas gorduras, boas proteínas, castanhas, por exemplo, são excelentes fontes, frutas, verduras, legumes. A carne vermelha não está proibida, mas a melhor digestão dela é de dia. Durante a noite a gente não tem acidez para digerir direito a carne vermelha. Você vai dormir quando você come Excelente. um filézão à noite, né? Vai a um restaurante, é difícil a digestão, você tem dificuldade até para dormir, né? Estevão, ninguém dorme direito depois de comer um filézão à noite. As pessoas racionalizam, né? Não, mas estava gostoso. Não, mas eu estava estressado. Mas, na verdade, o que acontece é que à noite falta-nos acidez e enzimas adequadamente para digerir proteínas pesadas, como as da carne vermelha em geral. Entendi. O Candango Atento, de certa forma, o senhor já respondeu, ele diz aqui no Twitter, pergunta ao doutor Ícaro Alves, ele até copiou o seu Twitter aqui. Quais os principais pontos para ter um 2015 mais saudável? É isso, né? É a busca do equilíbrio na alimentação, na vida, no trabalho. Né? Eu listei alguns outros pontos aqui, se a gente tiver tempo para falar. Pois não, deles. pode prosseguir. A gente tem que lembrar também que tem mente e espírito. Então, como é que anda a sua relação com Deus ou com algo superior que tenha te criado, que recebe nome de acordo com cada religião? Eu pego muito paciente em consultório que eu mando reatar com Deus. Falando mesmo? sério, Estevão. Sim, porque hoje em dia os males espirituais... E quem não acredita, como fica? Também. Hein, doutor Ícaro? Doutor Ícaro? Estou aqui. E quem não acredita? O ateu? De acordo com o último censo do IBGE, são apenas 8% da população. Sim. Acredito que estas pessoas, pela minha experiência de consultório, acreditem em algo que as tenha criado. Então, reate com esse algo. Aí a gente está falando mais para os outros 92% da população, né, Estevão? Por que é importante reatar? Olha, tem estudos que foram realizados pela Clínica Mayo, até pelo John Hopkins e até pela UNB, mostrando que nem tudo que afeta o nosso corpo e a nossa mente é material, é químico ou é físico. E alguns estudos interessantes foram conduzidos aonde orações puderam melhorar culturas de células do sistema imunológico in vitro e melhorar o prognóstico de pacientes em vivo, ou seja, de câncer e doenças crônicas. Então existe um algo mais, Estevão, que a gente não pode negligenciar. E a própria medicina está aberta a isso, né? Hoje está muito mais aberta do que 20 anos atrás, né? Não tem como fugir, porque a medicina parece que está finalmente entendendo que nem tudo é explicado por mecanismos físico-químicos, né? E ainda tem a questão da mente, como eu estava falando. Se uma pessoa não acredita que ela vá se curar, que ela vá ficar bem, ela pode ter todos os hábitos de vida, de alimentação, de água, de exercício bons, que misteriosamente ela não se sente bem, ela não melhora e pode até ter doenças. Então, cuidar da mente também é fundamental, porque... Isso eu acredito piamente, não adianta você ministrarem para você um medicamento, por mais avançado que ele seja, você ingere esse remédio, mas no seu íntimo você fica, não dá resultado, tô ferrado, aí vai ficar ferrado mesmo, né? Exato. Tem estudos comprovando isso também, que uma postura negativa mais recorrente na vida, ela não só diminui o tempo de vida, como aumenta a incidência de doenças crônicas que vêm mais graves e ocorrendo mais cedo.
Então, assim, o imaterial, Estevão, está cada vez mais permeando a nossa vida até na medicina. Então, mente e espírito tem que vir junto com o cuidado do corpo também. O senhor, eu conversei, né, com o doutor Renaud Ribeiro Júnior, que presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no DF, e numa dessas entrevistas que fiz com ele ressaltou que, não sei se no último Congresso Nacional de Cardiologia, houve uma pauta, houve uma discussão específica para esta religiosidade, né, para o espiritual no tratamento médico. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é um exemplo de como a medicina está se abrindo, está respeitando mais as crenças das pessoas, né? Crer é algo realmente muito importante. Para finalizar, doutor Ícaro, respiração. Eu estou respirando agora, o senhor está respirando agora, mas geralmente nós não sabemos respirar, é isso? Exatamente. Primeiro que o estresse é o mal do século e quanto mais estressada uma pessoa, mais superficial fica a respiração dela, né? Segundo que quem não dormiu direito, não tem bons hábitos de vida, ora, a respiração depende de movimentação muscular, isso acaba ficando comprometido. Então a gente precisa tomar o controle da respiração várias vezes ao longo do dia e procurar inspirar e expirar profundamente o máximo de vezes que lembrar ao longo do dia. Isso é uma medida muito simples, Estevão, mas que a gente negligencia com frequência. Quem pratica yoga e outras atividades como essa, que privilegiam a respiração, sabem muito bem a importância da respiração, como destaca o doutor Ícaro. E vai ao encontro também de uma campanha recente do Ministério Público, Conte até 10, né, para não se envolver em briga de trânsito, para não fazer besteira. Isso também tem a ver com a respiração, né? Quando você está muito estressado, antes de explodir, dá uma respirada profunda que aquilo dá uma desanuviada no ambiente, né? Exato, Estevão. E por dois mecanismos. A respiração profunda vai te dar um tempo para você pensar e não agir por ímpeto, e também o oxigênio que entra na respiração profunda numa quantidade maior exerce um efeito calmante sobre o cérebro. Então a gente tem um gradiente químico aí para explicar. Quanto mais oxigênio no cérebro, mais ele tende a acalmar-se, a funcionar melhor. E eu confesso que eu estou sentindo muita falta da yoga e da meditação, viu, doutor Ícaro? Me ajudou muito no período da minha vida e eu acabei negligenciando por outros fatores, pela correria, por esse tempo, eu tenho que resgatar isso. A meditação, santo remédio. Fundamental. Sabe que lá no icaro.med.br, que é o meu site, eu botei esse link. Tem um vídeo no YouTube chamado One Minute Meditation, meditação em 1 minuto. Já foi acessado por quase 10 milhões de pessoas, está legendado, e ele ensina qualquer pessoa interessada a meditar em 1 minuto ou menos. Então, assim, não tem nem desculpa, né, Estevão? A gente consegue fazer. Não, é impressionante o poder da meditação. Te dá uma equilibrada, principalmente para você começar o dia, eu tenho que resgatar isso. Doutor Ícaro Alves Alcântara, especialista em medicina ortomolecular, com uma bem didática, deu dicas preciosas aí para um 2015 mais equilibrado. Feliz ano novo para o senhor. Para todos nós, obrigado, Estevão.